noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam bem-vindos à nossa casa, dando sequência às palestras sugeridas pela área da família neste mês, que é o mês comemorativo do Dia Mundial da Família. Hoje nós teremos a palestra sendo ministrada pelo Jair Xavier, com o tema A Missão dos Pais. Após a prece, eu vou apresentar o palestrante. Então, convido a nossa presidente Cíntia para fazer a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É uma alegria recebê-los. Saudamos a todos vocês. Saudamos ao público que nos assiste, nos acompanha pela rede social. Boa noite a vocês também. Saudamos o Jair Xavier, nosso colega, amigo, pelo aceite ao convite. Nesse momento, nós vamos entrar em sintonia com a espiritualidade que já nos esperava. Peço que todos sintam-se agora confortáveis, serenando, desacelerando a alma e assim, de pensamento elevado, gratidão ao Pai, gratidão aos amigos espirituais desta casa, pela oportunidade de mais uma noite aqui estarmos, em especial refletir sobre a missão dos pais aqui na Terra, aprimorando o nosso espírito através dos conhecimentos adquiridos. Senhor Jesus, amado Mestre, rogamos então que a espiritualidade que nos acompanha, o diretor espiritual desta casa de oração, nos permita a abertura da atividade da noite de hoje. Paz a todos, que assim seja. Que assim seja. Convido agora então para a palestra o Jair Xavier, ele que é trabalhador do Centro Espírita Alunos do Bem e também do Fraterno Coração, membro de apoio fraterno do Grupo Apoio Fraterno de Caxias e também membro da AME Caxias. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, esse convite, do mês da família, um mês de refletir, sobre essa tão importante missão que é a família. E a missão dos pais, ela está ligada a princípios que norteiam então as relações do convívio familiar. E nós, como foi falado, participo desse grupo, então, que é o Grupo Apoio Fraterno, esse aqui é o livro Capacitando, que a gente usa lá no grupo, que tem uma finalidade de auxiliar no processo de recuperação de dependentes químicos e seus familiares, que a gente chama de codependentes. E nós temos lá, então, uma dinâmica de trabalho, que nós apresentamos no início do trabalho 12 passos, como outros grupos chamam, e nós chamamos de 12 princípios, que é uma reflexão sobre a estrutura familiar, sobre a mudança de comportamento, a própria tomada de atitudes, enfim, é essa forma de como recuperar o dependente químico e, por que não, a família que também fica adoecida com a doença da dependência química quando adentra os lares. Então, é uma oportunidade, então, desse grupo estar vinculado às casas espíritas. Ele já existe há mais de 10 anos em Caxias do Sul e há mais de 20 anos já no estado do Rio Grande do Sul. Ele foi criado em Santo Ângelo.
Mas vindo para essa questão da missão dos pais, esse conceito que o Kardec nos traz, através de Santo Agostinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos chama a compreensão de que nós recebemos como filhos espíritos que nos são confiados e vêm à nossa guarda para progredir. Então a função e a missão dos pais é formar esses caracteres e entregá-los melhor do que chegaram. Então essa é a missão dos pais, conforme Kardec nos apresenta. Quando nós falamos em família, é um assunto amplo, né? Não queremos aqui ter a intenção de esgotar esse assunto, né? Mas nessa reflexão nós nos remetemos ao que nós vivemos, o que nós aprendemos para chegarmos até aqui. Certamente, né? Cada um de nós tem sua história no seu tempo, né? Tivemos momentos de muitos sacrifícios, tivemos momentos de dificuldades, tivemos muitos momentos de alegria, todos nós, mas vivendo isso tudo, como é que foram os estímulos e as necessidades que foram criadas durante essa formação até aqui? Hoje, então, esse mundo moderno, né, ele nos oferece, nos apresenta bastante desafios. E um deles é a estada entre nós das substâncias, das drogas, de todos os meios, né, que levam a um desvirtuamento se a pessoa, nossos filhos ou qualquer um de nós não estivermos atentos para essas ofertas que o mundo oferece. Então, mas diante disso tudo é um privilégio estarmos vivendo nesse mundo, né? Nessa oportunidade, com tantas dificuldades agora, mas nós aprendendo com isso. Eu costumo dizer que o nosso planeta está como nós estivéssemos reformando a casa, né? Tirando os móveis do lugar, e aí vamos pintar a parede. A gente olha, parece que está um caos, né? Está tudo fora do lugar. Mas, ao princípio, o fundamento é para essa renovação. Então é necessário essa mexida para que as coisas depois fiquem todas no lugar. Então a família é essa relação mútua, né? E tem esse papel principal da educação. Que às vezes a gente pensa que a função de educar é da escola, mas a função da educação é no lar. No lar se forma o caráter, na escola se tem a instrução. Nos reportando então à família, com a missão dos pais, nós temos que lembrar que nascemos, né, tivemos cuidados, né, para que a gente pudesse sobreviver, porque diferente dos outros animais, nós precisamos desse cuidado, porque senão nós morremos, né? Se a gente não tiver o cuidado ali, quando é pequeno. Por que existe isso? Já é um motivo para que haja esse aconchego, para que haja essa aproximação entre mãe e filhos, entre pais e filhos. Então, a gente necessita dessa aproximação, desse cuidado maior. E esse exercício de conexão de pais e filhos, ele leva a atacar uma das chagas, né, da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas que nos entravam o desenvolvimento de todos nós. Então, isso tudo, ele faz com que nós possamos pensar em conceitos, né, de família, verificando, né, as virtudes que nós podemos ter, mas não aquelas virtudes de ostentação. A gente pensa assim, quando a gente fala em virtudes de ostentação, porque eu sou, às vezes aparece isso muito na infância e tal, esse brinquedo é meu, aí faz parte desse orgulho. E quando também aparece o apego às coisas materiais, também está envolvendo esse egoísmo, eu quero tudo para mim. Então a gente precisa estar atento a essas questões. E adultecer é um processo. A gente fica um tempão, né, uma idade, tanto ainda não adulteceu. Então a gente precisa estar consciente de ir evoluindo e aprendendo. E se relacionar entre duas pessoas, quando há um consórcio, né, se consorciar, não sei se é porque que é consórcio, é para pagar as parcelas em partes, ou é porque é necessário ter essa aproximação, onde vem duas pessoas de dois ambientes, de duas famílias,
e precisam neste momento já quebrar na sua situação inicial o orgulho, o egoísmo, né? Porque tem que dividir um espaço. Vem de duas formações e tem que criar uma terceira com combinações diferentes, mas trazem consigo os seus princípios. Então esse momento é a primeira quebra do orgulho e do egoísmo. Quando nós pensamos nos filhos, já é um segundo momento da quebra também do nosso ego, porque a gente tem que dividir um pouco mais. Tinha-se aquela convivência a dois, aí chega terceiro, em que nós temos que abrir mais espaço. E essa presença, então, desde o berço, nós podemos observar as virtudes e as tendências que podem já começar a aparecer para os nossos filhos. Apresenta os sinais do bem ou do mal. Então, o espírito, desde a concepção, ele já recebe esses estímulos. E até mais ou menos os 7 anos, ele capta tudo o que está acontecendo, todo o aprendizado que ele pode levar assim para a vida. E até mais ou menos aos 7 anos, é claro que nós continuamos educando os filhos o resto da vida, né? Mas, nesse momento, eles estão captando. A gente vê uma criança brincando e daqui a pouco ela fala o assunto que os adultos estavam falando. Porque ela está tomando toda a atenção nessa situação que está vivendo. Então, ela captando tudo isso, ela vai aprendendo. E isso é importante que nós observemos, né? Porque lá depois, quando ele estiver na fase adulta, ele vai lembrar então de muita coisa que foi ensinado nessa fase. Mas, como a imagem coloca, desde pequeno é importante esse auxílio, fazer com que o filho participe das tarefas domésticas, né? Não é botar o filho a trabalhar, mas saber como ele pode já ir se acostumando e saber que tem responsabilidades para ele enfrentar a vida depois. Porque são espíritos em evolução. E através então dessa educação com carinho, as mães têm um pouco mais de vontade, tem 9 meses a mais, né? Não que o pai não possa participar ali, mas ela faz parte, né, daquele contexto. Então, essa dedicação vai fazer com que possamos colher os frutos desejados, os frutos melhores possíveis aí no futuro. Mas talvez o filho não queira, né, só receber coisas materiais. Então, se a gente vem com aquela concepção de eu vou dar tudo que eu não tive, porque nós já vivemos situações de não ter e parte de nós pais, de uma geração que eu faço parte também, quis dar tudo às vezes, ou quer dar tudo o que não teve. E às vezes isso pode levar o nosso filho a achar que pode tudo, achar que o mundo depois tem que dar aquilo que ele quer. Porque os pais não são para semente, é um pouco parte, né? E aí eles ficam depois no trabalho com dificuldades para seguir a caminhada, porque alguém fazia por eles, deixava o tênis jogado, alguém pegava e guardava. E aí lá no trabalho o patrão tem que fazer o papel de pai para reeducar, e às vezes é mais dolorido do que sendo pelos próprios pais. Então esse capítulo ali do Evangelho e o próprio livro dos Espíritos nos traz, né, essa questão: que fizesse do filho a ti confiado. Se ele permanecer no atraso, nós vamos ver o sofrimento. Se existir então a felicidade ou a forma boa de enfrentar a vida pelo esforço, pela dedicação, haverá essa recompensa. Mas se nem isso, às vezes se teve toda essa vontade, essa determinação, esse carinho de educar, e ele quis seguir o caminho que não é mais adequado, teremos nós, e isso é um consolo que o próprio Evangelho nos traz ali, e o Livro dos Espíritos, que aí nós vamos ter uma outra oportunidade onde teremos o reconhecimento recíproco com o amor. Então, se fizermos tudo o que tínhamos que fazer, realmente não podemos ficar envolvidos na culpa, porque lá no grupo a gente trabalha muito isso também. Quando há a situação do uso de substâncias, o entrave, às vezes, entre o casal é a culpa. Um fica
fica apontando o dedo para o outro, porque você deixou de fazer, porque o outro não fez. E aí o dependente químico fica livre para ficar fazendo o seu uso e ninguém toma resolução nenhuma, não se toma atitudes, porque se entrou nessa osmose do própria forma que o dependente químico tem de manipular e toda a família fica doente. Então, é necessário que se tenha esse desprendimento da culpa para poder seguir adiante a tarefa que nos foi confiada. Os exemplos arrastam, né? Então, temos aí a questão da internet, temos aí as situações que se apresentam para nós, né? Muitas vezes os filhos querem direitos, né? Mas aí esquecem dos deveres, né? Que eu estava falando ali das tarefas, e esse descuido leva a esses hábitos então compulsivos. Nessa questão dos exemplos, a gente verifica que com o uso dos meios de comunicação que chegou para nós e chegou para ficar, né? Nós precisamos ter esse cuidado de determinar o tempo de os filhos usarem essas ferramentas, né? Porque, de certa forma, não tem como ficar longe disso hoje. As crianças já nascem mexendo nesse negócio. Mas se é os pais que pagam a tal da internet, é eles que precisam controlar ali o que está vendo, até que hora vai ver, quanto tempo vai ver. E quando, aí nós vamos a uma questão um pouco mais difícil, né? Qualquer semelhança, então, é mera coincidência, mas nós também estamos ficando um pouco viciados, né? Essa imagem mostra bem os pais envolvidos com cada um do seu aparelho e o filho no meio, as tarefas lá, ou sei lá o que ele estava fazendo, e não consegue ter a atenção dos pais. E muitas vezes filhos se comunicando do quarto para a cozinha pelo celular. E aí, onde está o olho no olho? Onde está essa conexão que nós precisamos manter e fazer com que nós tenhamos essa vivência? Então, o dependente químico precisa de limites. A primeira condição que o grupo dá lá é limites, porque dentro dessa desestruturação familiar, ele sai a hora que quer, ele volta a hora que quer, e lá não, chegou 7h30, o grupo fecha e nós não recebemos mais ninguém, não pode entrar no grupo. Então tem gente às vezes que chega lá e diz assim, mas eu saio do trabalho porque eu vou chegar 5 minutos. Daí a gente diz, olha, é o seguinte, se eu deixar para ti 5 minutos, vai chegar um colega teu com 10 minutos, com 15 minutos, vai chegar 8 horas, nós não começamos o trabalho. E essa é a principal função do grupo, é a disciplina, com toda a dinâmica do amor, mas a disciplina faz parte disso. Então, é uma observação que temos que fazer. Nós pedimos ao nosso filho, não vamos beber. Você não pode beber. Mas aí uma festinha de criança tem que ter bebida para os adultos. Daí a criança diz, não, mas eu não posso beber, mas quando eu ficar grande eu vou poder. Então, é pelo exemplo que nós podemos colocar para que ele não caia nisso. Porque se esse filho tiver uma tendência do passado, e a partir do momento que ele toma o primeiro gole, já ativa um gatilho. Então, ele está sob a nossa responsabilidade naquilo que falamos no começo, né? Nessa missão de conduzir esse ser a Deus. Então, isso faz parte do nosso cuidado que nós devemos ter. Uma fase muito interessante que todos nós passamos, que é essa da adolescência. E essa fase, então, ela nos traz uma conscientização de que como é que está a nossa vida. Tem esse livro do Divaldo, né, Adolescência e Vida, que ele traz muitas reflexões aqui sobre isso, né? E resumindo, ele coloca que é um momento de completar a reencarnação dessa nova experiência, né? De novos rumos, de comportamentos, do amadurecimento e das vivências, dos novos desafios. Então, esse é um período, né, que ele coloca um turbilhonando, ele está turbilhonado mesmo dentro de cada um nesse momento, querendo fazer um monte de coisa, né? E aí isso acontece uma crise, e que é necessário essas experiências, né, para que se possa formar
chegando a uma constatação de quais são os valores que ele vai escolher, porque nesses momentos aí, depois dos 7 anos, ele começa a vivenciar o que ele foi no passado. Então, virão tendências que ele já traz. Por isso que eu falei que é importante fomentar aquelas basezinhas lá até mais ou menos essa idade, porque depois a gente vai ter que ficar nessa questão aí de acompanhar para que ele possa encontrar esses valores, né? Porque tem mudanças físicas, mudanças sexuais, psicológicas, cognitivas, e aí nisso tudo envolve a relação com as drogas, né? Porque isso é novo, porque alguém me ofereceu, mas ninguém bota na boca de ninguém ou qualquer substância, a pessoa autorizou a usar. Então sempre é de dentro para fora que acontece essa autorização de uso. E nisso tudo, esse cuidado, então, para que ele possa ser impedido, porque aí eu me lembro do livro, então, do Chico Família, que ele fala assim, que a família é como uma lavoura, que você tem que semear a semente, cuidar para que nasça, e ter esse cuidado também para que a semente possa brotar, possa o fruto vir, né, de forma saudável, né? E no meio dessa plantação vem os vícios, né? E aí, se ele teve uma base firme, bem adubada, essa planta ela sobressai dos vícios. Porque às vezes não consegue arrancá-los todos. Não tem como nós colocar nossos filhos numa redoma. Então, essa formação faz com que ele saiba como distinguir e definir melhor essas escolhas que ele vai fazer ali nesse momento, que é um momento de descobertas, né? E aí muitos exemplos, como eu falei do álcool, como o uso de medicamentos. Depois a pessoa está no meio dessas tensões que a vida oferece e dessas pressões, porque você vai para o trabalho tem pressões também, ele vai querer utilizar alguma coisa para anestesiar. Então é necessário que os nossos exemplos que vão trazer também esse modelo para ele seguir. Tem 3 palavras ali, né, que fala que a gente deve ter atenção na época da adolescência, que é os 3 Cs. Coerência. Então se a gente fala diz que eu não estou, já não está sendo coerente, está mentindo e querendo que eu está ensinando. Depois tem aquele político lá e tal, que faz coisas não tão boas, mas aí que esse exemplozinho veio lá de base. Constância. Às vezes a gente diz uma vez, né, para o filho, ele diz outra vez e diz de novo. Então tem que ficar maçante, tem que ficar lembrando, porque eles estão nesse turbilhão que eu falei, né, no mundo da lua e tal. E aí nós temos que fazer essa constância. E temos que mostrar consequência de todas essas questões que acontecem na vida, né? Se você fizer uso de substância, vai acontecer isso, 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 isso. Se tu for, tu vai sabendo, né? Então, criar essas consequências que vão dar resultados negativos e também saber avaliar os positivos, porque a gente enxerga só os negativos também. Na família é importante a gente dizer, a tua janta ficou boa, legal isso aí. A gente só consegue, às vezes, uma grande maioria das vezes, enxergar os pontinhos negativos. Então a gente precisa também ressaltar, até quando vamos falar um com o outro, vamos falar coisas positivas, depois vamos dar aquele toquezinho lá na mudança, né? Que daí deixa a pessoa para cima, né? Para vencer as suas dificuldades. Mas em todas as fases, e na adolescência também, é um momento de acompanhar ainda mais os nossos filhos, né? Como eu disse antes, não pensemos que chega nos 20 anos e nós estamos livres. Paz é para toda a vida. E a família do outro, às vezes nós achamos, quando estamos nessa fase, que é a melhor. O pai do outro é melhor, o filho a vivência daquele outro é melhor. E aí o que fazer para nós nos enxergarmos mais conscientes com essa realidade? Porque a gente olha para aquele ser que está se demonstrando agora e não identifica naquele serzinho que nasceu. Tipo, eu desconheço esse ser que está aqui agora, mas é tudo isso que eu coloquei. Então, muitos dizem, eu não pedi para nascer. Não pediu mesmo, implorou para nascer, estava na fila. Eu não vim na família certa. Não era o endereço, vem na família que tem que vir. E isso faz com que nós possamos exercer essas responsabilidades e os deveres, né? Para que não esses 3 Cs que eu falei, porque com o uso de substância tem mais 3 Cs que pode acontecer, que é
cadeia, cama ou caixão. Isso tem que ficar muito claro, né, para quem definiu ir por esse caminho do uso de substância. Que essas três questões podem acontecer nesse desvio de comportamento que se definiu seguir. Mas conviver em família, então, é algo que envolve coisas muito boas, né, para que a gente possa também vencer essas dificuldades. Uma delas é o exercício do Evangelho no lar, que faz com que possamos seguir essa caminhada com mais determinação, com mais diálogo, né, um diálogo franco. Eu costumo dizer que, na época anterior, pai mandava e mães e filhos obedeciam. Alguns aqui podem lembrar dessa época. Passou-se um tempo, pais e mães mandavam, filhos obedeciam. Eles olhavam, a gente ia para baixo da mesa. Passou-se mais um tempo em que, em alguns casos, nessa nossa situação de agora, é filhos que mandam. Eles se jogam nos lugares, querem coisas, e a gente fica olhando onde é que está o pai dessa criança. Onde é que está o pai dessa criança? Porque não se pode dizer não, daí não sei o quê. Então, um monte de situações em que a gente precisa refletir. Ah, mas não vamos voltar para aquela época lá. É claro que não. Nós já fomos castrados naquela época, já fomos detidos de muitas situações lá. Ficou os traumas. Mas o que é bom de hoje? A gente pode dizer que o mundo então está perdido? Então agora não tem mais solução? Muitos dizem isso. Mas não está. Por quê? Porque é um momento muito bom agora, é um momento do diálogo. Fica ali na altura do filho e diz assim, nós vamos em tal lugar, vai ter que acontecer isso. Combinado. Na nossa época, eu falo da minha, a gente ia e fazia, acontecia coisas ruins lá e chegava em casa, acontecia mais coisas ruins para nós. Quando não vinha pela orelha até chegar em casa. Mas agora tem a questão do diálogo, é muito mais democrático. Né? Se dialoga, se esclarece, e daí, se não sair, tem que tomar posição, cada um no seu papel. Porque a família é como uma escada, né? Pais estão em cima, filhos mais velhos, filhos mais novos. Quando essa disfunção de papel se inverte, aí as coisas saem fora do lugar. Tem que ser nessa ordem. Então é necessário que nós observemos esse diálogo que a gente pode fomentar na família, né, no Evangelho no lar, porque é um momento de desconectar de tudo e estar ali inteiro, né, para esse momento de reflexão, de conexão, desligado de toda essa parte tecnológica que hoje o mundo nos oferece, para que a gente possa vivenciar os ensinamentos de Jesus e implantar dentro do lar uma luz, porque sabemos nós que nesse momento espíritos nossos, anjos protetores de cada um de nós e os familiares, espíritos familiares estão presentes. Então é um dia que tem que ter horário para cumprir, que tem que ter, se nós sairmos, vamos fazer uma prece onde nós estiver, porque os espíritos têm mais o que fazer, né, do que um dia eu faço, outro dia eu não faço. Então, plantou o Evangelho no lar, tem que cumprir aquele horário e fazer com que a família possa estar presente no melhor momento para usufruir desse alimento, né, dessa asepsia do nosso lar, porque o Evangelho nos dá essa condição de limpar todos aqueles miasmas, talvez sejam recolhidos até espíritos que estão querendo nos obsediar. Então, esse momento do diálogo é muito importante. A Federação Espírita tem essa campanha, né, o melhor é viver em família. Né? Isso é muito importante porque faz com que possamos estreitar esses laços, né? Apertar mais esses laços. A família de tantas formas que ela está hoje sendo apresentada, mas apertar mais esse laço significa vencer os preconceitos, aceitar situações que a gente não consegue, às vezes, vivenciar e entender. Porque a organização da família, que é uma micro-sociedade, vai organizar a grande família. Porque às vezes a gente quer que a sociedade esteja melhor, mas de lá, de fora para dentro, mas é necessário fazer esse movimento de dentro para fora. É essa micro-sociedade melhorando, o nosso mundo vai melhorar e não precisamos ficar fechados em grades, porque a gente tem que ter grades, nós estamos presos. E alguns que teriam que estar presos estão soltos. Então, nós, através dessa valorização da família, nós conseguimos trazer de volta
com paciência, renúncia e boa vontade, que é a receita que o Chico nos dá nesse livro Família, né? E costuma-se dizer, então, que com todos esses exemplos é aquele ditado antigo lá, que a gente fazia todo aquele movimento, né, para educar os filhos, e nossos pais diziam, olha, vara, endireita a vara enquanto está verde, né? Então a gente tem toda essa condição de dar um bom exemplo também dessa vivência em família. Desenvolver virtudes para suplantar então esses defeitos e tendências que pode acontecer com os nossos filhos ou conosco mesmo, é uma decisão de mudar então esses comportamentos. Né? Quando o dependente químico aceita essa... Porque a primeira questão para se recuperar do uso de substância é a pessoa querer. Ela tem que ter essa disposição. Lá no primeiro princípio, primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos, ele tem que admitir que é impotente perante aquele uso de substância. Nosso grupo diz que a pessoa tem que aceitar esse auxílio. E a partir do momento que ele aceita essa mudança, ele terá que fazer alguns sacrifícios para essa melhora dele e de toda a família. E aí a gente pensa assim, mas o problema é só do dependente químico. Eu sou familiar, eu não tenho esse problema com o uso de álcool. Então eu posso tomar minha cervejinha todo fim de semana. E aí nós temos exemplos lá, que vai a mãe e vai o filho. E aí na hora dos depoimentos, esse filho coloca, eu estou sofrendo muito, porque a minha mãe continua bebendo. Eu não tenho como vencer. E aí, claro, que o grupo dá essa condição de trabalhar os dois no segundo momento da dinâmica, onde separa o dependente químico e o codependente, e se acontece um momento do espelhamento, onde cada um pode falar sobre as suas angústias, sem que o dependente ou o codependente, que a gente chama que é o familiar, estar próximo. E aí ele consegue falar para si mesmo, porque a partir do momento que a gente começa a falar, a gente fala para nós mesmos, as nossas orelhas estão mais perto de nós. E aí a gente vai se conscientizando para fazer esse processo de mudança. Então, esse desafio, né, de criar virtudes, o próprio dependente vai ter que fazer uma mudança. Se ele descia naquele ponto de ônibus que tinha um bar, vai ter que descer 2 paradas a mais ou a menos e não estar mais na frente daquele bar. Ele vai ter que fazer esse movimento de mudança. E o familiar, como eu disse, fazer esse processo de mudança interna também, dentro do lar. Mas aí o dependente químico volta para a comunidade terapêutica, recuperado, desintoxicado, né? E o codependente está lá com a geladeira cheia de bebida. E aí o que acontece? Não vai conseguir, como eu disse, vencer aquela situação. Então, auxiliar a si mesmo para poder auxiliar os outros, isso significa caridade também para conosco mesmo e para com os nossos irmãos que estão mais próximos de nós. Essa construção, então, dessa melhora, nos remete àquela passagem do homem de bem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele faz uma análise, que ele avalia tudo que ele fez, se naquele dia, no próximo ele possa fazer um pouco melhor. E não só na recuperação de uso de substância, mas nessa nossa convivência diária, de família, a gente precisa ir avaliando todos os dias. Mas eu fui ríspido com aquele que está do meu lado. Mas eu posso fazer um pouco melhor. Porque às vezes a gente trata a visita muito bem, mas os familiares a gente não trata tão bem quanto. Se nós, a partir de começarmos a atender e fazer um pouquinho de sacrifício a mais com o nosso familiar, como fazemos com as visitas, a gente vai ter uma troca muito boa. Tinha uma mulher, às vezes, e o marido reclamava da empresa, disse que estava mal, estava ruim, e que não dava o respaldo que ele queria, e daí ele saía da mesa e deixava a cadeira jogada e tal. Daí ela chamou e eles, olha, é o seguinte, tu quer que eles te respeitem, então começa por aqui. Quando tu sai, tu puxa a cadeira, pediu para uma coisa só, né? Mas veja quanto se reflete em tantas outras coisas. A gente tem uma vontade muito de receber, gosta de receber, mas não gosta de doar também para o outro e fazer um pouco dessa parte que nós precisamos construir. Então essa construção do homem de bem em nós, ela vai ajudando nessa missão de pais e filhos para que a gente possa, desde o berço e a infância, ir observando essas questões que podem acontecer
e para que chegue também na velhice e nós possamos ser acolhidos. Nesse caminho, então, do uso de substâncias, tem essa imagem que é do filho pródigo, né? E o dependente químico é mais ou menos como o filho pródigo. Ele pega tudo que tem e vai usufruir do seu prazer, vai gastar tudo que tem lá com o uso de substâncias. Aí depois, quando decide, porque ele tem que chegar no fundo, assim, mas bem lá no fundão do poço, aí ele resolve voltar. E é importante que os familiares participem de grupos e se recuperem de auxílio profissional também, né, tanto o dependente quanto os codependentes, para que quando esse dependente volte, ele possa receber esse auxílio, esse codependente possa estar bem para auxiliar, porque às vezes o codependente está mais doente do que o dependente, não sabe onde é que está, fica ansioso, vai ligar, vai fazer... E às vezes o dependente estava vivendo aquele prazer. Então ele fez como o filho pródigo, resolveu ir e gastar tudo que tem das suas energias naquele uso. Mas quando voltar, esses pais, o que o pai do filho pródigo fez? Recebeu com uma festa, recebeu com os braços abertos. Então é muito importante a gente ter essa consciência, mas a gente precisa estar bem. Já que nós fazemos umas ventanias, então tem aquela imagem das raízes, né? Quando as raízes são profundas, não há razão para a temer, né? A gente vai estar forte, né? Então é importante que nós criemos essas raízes na base firme da família, porque pode vir um vendaval e nos tirar um pouco do prumo, mas daqui a um pouco a gente vai estar voltando para casa, sentindo essa presença que é a família. Muito bem. Aquela florzinha do lado é a minha mãe que plantava. Ela desencarnou em 2020 e tem muitas flores que ficou lá no jardim. Quando eu posto algumas coisas. E ela representa bastante, porque tanto ela como meu pai me deram uma base muito boa, assim, falo por mim, né? Esse reconhecimento dessa oportunidade que eles nos deram de seguir esses exemplos que nos foram ofertados, que nos foram oportunizados de estar com eles. Então, eu quero agradecer sempre a essa oportunidade de estar perto e ter passado com eles essa caminhada. Então, essa missão de paz, né, nós, para esse mundo melhor, nós possamos nos conectar com o papel de conduzir essas almas confiadas a nós, a Deus, a esses princípios do amor fraternal, né, entre nós, para que esse progresso recíproco, porque se nós melhoramos, nós vamos também o outro também vai estar melhor. Nessa construção de um mundo que todos nós queremos, um mundo melhor para todos, para que nós possamos nos conscientizar que somos irmãos em humanidade. Então, meus irmãos, já indo para o final, esse nosso caminho de vencer as nossas dificuldades é como se nós olhássemos para uma estrada empoeirada pelo retrovisor, mas nós podemos olhar para frente e ver que tem uma estrada melhor para chegar aonde nós precisamos. Através dessa frase do Chico, né, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E nos exemplos do Cristo, que é a porta, Kardec é a chave, né? Então, se nós pegar a chavezinha aí de todo o ensinamento de Kardec, nós vamos entender melhor qual é a nossa missão de estarmos aqui reencarnados. E com todos esses outros espíritos que fazem esse anel de entendimento, Chico e tantos outros, né, que deixou aí todo um manancial, né, que faz com que nós entendamos o que está na base da doutrina para os ensinamentos que chegam até o nosso coração, né, nos trazem essa definição de todos esses conceitos. Então, meus irmãos, nesse último momento, quero convidá-los a visitar o Grupo Apoio Fraterno, que funciona no Centro Espírita Alunos do Bem, todas as quintas-feiras, às 19h30, sempre tem que chegar um pouco antes para se fazer presente. Pode ir lá como visitante. Existem capacitações para voluntários também
voluntários para o grupo que precisam ter 2 anos de estudo da doutrina espírita, e se é um dependente químico que está estudando a doutrina, tem que estar 2 anos em abstinência, e o codependente também 2 anos de abstinência dessa relação, para fazer parte desse grupo. E é muito interessante, porque lá a gente verifica que o grupo serve muito para nós. A gente renova as nossas concepções, às vezes a gente vê que o nosso probleminha é um pouquinho perto daquele que chega perto de nós. E é uma tarefa para se construir, né, e estar melhor. Também a gente participa do programa Palavras Consoladoras todo 5º domingo pelo YouTube da UNE Caxias. Então quem quiser acompanhar, agora dia 29, né, do 5, a gente vai estar conversando lá com o Dr. Edson, que é o idealizador desse trabalho, lá é um psiquiatra lá de Santo Ângelo. Inclusive esteve aqui fazendo, nós fizemos um seminário aqui em 2012, do Grupo Apoio Fraterno. Então essa casa faz parte do nosso início de trabalho. Então o Grupo Apoio Fraterno está no Facebook, quem quiser acompanhar, a gente tenta colocar tudo lá. Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul, e o grupo faz parte da AME, que é a Associação Médica Espírita, e agora temos uma Associação Médica Espírita em Caxias do Sul. Todos os médicos espíritas ou estudantes da doutrina que quiserem fazer parte, médicos, serão associados efetivos, e os outros podem participar, como eu, que não sou da área da medicina, sou um sócio colaborador e auxiliei para essa montagem da AME Caxias do Sul. Agradeço então a atenção de vocês, e agora vamos seguir então para o passe. Então eu vou fazer a prece, e aí querido Mestre Jesus, somos nós, caminhantes, querendo acertar, que possamos, com a condição que nos deixou pelos teus exemplos no Evangelho, que é o nosso código de ética, é o nosso código moral para seguir, dar passos firmes em tua direção. Somos entendedores dos teus ensinamentos que trazem bons resultados, mas que queiramos fazer, que possamos ter o entendimento necessário para compreender melhor aquilo que nos circunda, e assim tomar as decisões que nos são cabíveis e aceitar aquelas que não conseguimos fazer por melhor. Pelo momento, sejamos nós artífices então de um mundo melhor, sendo mais positivos, sendo mais cooperativos um com o outro, para que a missão da família possa estar sempre estruturada nos conceitos do bem. Que essa paz, Jesus, alcance a todos os corações e traga a energia necessária para seguirmos adiante. Que a luz nos alcance e que assim seja.